Estamos ao vivo. Muito boa noite. Estamos ao vivo para mais uma edição do nosso Quintas Resistentes. Boa noite, pessoal. Lembrando que todas as quintas estamos aqui a partir das 18 horas. Você pode participar comentando, enviando suas perguntas, para a gente fazer no bloco final e, inclusive, concorrer ao livro. O livro de hoje é A Demolição de Direitos, um exame das políticas do Banco Mundial para a Educação e a Saúde, organizado por Marcela Pronco e João Márcio Mendes Pereira. Inclusive, já quero agradecer também a Fiocruz pela doação. Muito obrigado aí, pessoal. E no programa de hoje, só quem assiste o Quintas Resistentes nunca sai perdendo, né? No programa de hoje, a gente tem o prazer de receber ele, que é professor e pesquisador da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz. Ele também teve um papel preponderante durante a reforma sanitária, ainda no período da ditadura civil-militar, que culminou na criação do nosso SUS, do nosso Sistema Único de Saúde, e também, mas não menos importante, cavaquinista, um dos fundadores do bloco Simpatia Quase Amor, o professor Ari Miranda. Ari, seja muito bem-vindo ao Quintas Resistentes. Boa noite, Ari, seja bem-vinda. Boa noite a vocês, eu que agradeço imensamente pela oportunidade de participar e discutir com vocês. Eu acho que essa iniciativa é fundamental, principalmente nesse momento que a gente está vivendo de enorme desafio e enorme incerteza. Então, muito obrigado mesmo a Gabriela, ao Euro, a Cláudia pelo convite e parabéns pela iniciativa de vocês de organizar esse debate. Muito obrigado a você. E para a gente começar, né, já a nossa discussão, Ari, eu gostaria de começar com uma provocação para você, porque o que acontece? Exatamente hoje, nós estamos completando aí cerca de 40 dias que o Brasil está sem um ministro da Saúde. Quem ocupa o cargo interinamente é o general Eduardo Pazuello, isso após a deposição de 2 ministros do atual governo do presidente Jair Bolsonaro. Tudo isso no meio de uma das piores pandemias dos últimos tempos, como há muito tempo a gente não se vê. E a provocação que eu queria fazer é isso. Como é que você olha para esse cenário? Quais são as suas primeiras palavras quando a gente olha para uma situação como essa? Assim? Essa pandemia, desde a gripe espanhola de 1918, essa certamente é a mais contundente, a mais grave. E o Brasil vive uma situação absolutamente inusitada, né? Porque perdemos chance de ouro de tentar certamente minimizar todo o impacto que nós estamos tendo. Hoje, a 1h da tarde, já tinha sido registrado no total 54.434 mortes no Brasil e 1.207.000 casos notificados confirmados, né? Num contexto onde nós vivemos a demissão de 2 ministros da Saúde em 28 dias, e até hoje, depois desse período todo, nós estamos, na verdade, sem ministro da Saúde, né? E o Ministério da Saúde que foi ocupado por militares que não necessariamente qualificados para a função que o Ministério da Saúde teria que estar assumindo. Qual é? Quer dizer, que o governo federal devia estar assumindo, que nós não fizemos até agora, a coordenação de todo esse processo junto com estados e municípios, principalmente se tratando de um país continental como o nosso, com enormes diferenças, né, econômicas, sociais, ambientais, etc., né? Enorme diferença do ponto de vista da estrutura do sistema, da oferta do sistema, do acesso das pessoas ao serviço de saúde. Então, era fundamental, né, prioritário, que minimamente houvesse um grau de coordenação nacional, que deveria partir naturalmente do Ministério da Saúde e do governo federal, para que a gente pudesse ter algum resultado menos desastroso que nós estamos tendo. Então, esse componente de você não ter ministro é um pouco ao resultado dessa desarticulação, desse descompromisso do governo federal com a saúde da população.
né? No início foi tratado como uma gripezinha, com um desprezo gigantesco com relação ao problema. Todo o comportamento do presidente da República, né, desrespeitando todas as normas internacionais da Organização Mundial de Saúde, todos os países com relação ao isolamento social, ele preconizando o isolamento vertical e o uso da cloroquina, depois eu vou falar um pouco sobre isso. Ou seja, essa tragédia, esse misto de incompetência com falta de compromisso fundamental, está nos trazendo esse resultado. Pior, né, diante de um sistema de saúde que vem sido enfraquecido desde o seu nascedouro, praticamente. Isso a gente fala um pouquinho depois. O momento está bem tenso, né, Ari? E, assim, o que a gente quer entrar agora no assunto, né, que é o SUS, né? A gente queria saber, você foi membro do comitê assessor na 8ª Conferência Nacional de Saúde. Eu fui na comissão organizadora. Não entendi, desculpa. Não, eu fui da assessoria da comissão organizadora. Né? Isso, que foi crucial, né, na luta pelo SUS. Então, assim, a gente queria saber que você explicasse um pouquinho o contexto dessa criação, qual era a principal bandeira do movimento. Tá. Eu acho que é importante, para a gente discutir um pouquinho isso, colocar por que discutiu a proposta do SUS. Né? O que nós tínhamos? Né? A gente pode falar, vou fazer um recorrido muito breve, mas a gente pode falar em sistema de saúde no Brasil a partir dos anos 30, né? Onde você deságua um processo de expansão da indústria cafeira em 1918, né? Uma série de migrações, principalmente migrações europeias para o Brasil, começam, de alguma maneira, as regulamentações do mercado de trabalho nesse processo. Para você ter uma ideia, em 1917, pela primeira vez, estabelece a autorização que era obrigado os pais a autorizarem a menores de 18 anos a trabalharem. A lei de acidente de trabalho das empresas de transporte, construção civil, é de 1919. E a lei chave, essa é importante, de 1923, que foi uma lei que cria as caixas de aposentadoria e pensão por categoria profissional. Cada categoria, ferroviário, bancário, etc., criava uma caixa de aposentadoria e pensão, uma espécie de um movimento seminal da Previdência Social, que era administrado, inclusive, pelos trabalhadores. A partir dos anos 30, né, quando Getúlio assume, essas caixas são unificadas nos institutos de aposentadoria e pensão, né, nos EAPs, que aí não é mais por empresa, mas se organiza por categoria profissional. E é daí que começa a surgir, então, o movimento de organização de oferta de serviço de saúde à população. Que população? Aos trabalhadores dessas empresas. Então, veja como o sistema de saúde no Brasil, do ponto de vista da assistência à saúde, ele nasce discriminando a cidadania, porque ele começa a ser criado para oferecer serviço àqueles trabalhadores que estão no mercado de trabalho formal das empresas, o que não tinham direito, estavam fora, né? E o Ministério da Saúde, que vai se desenvolvendo, não existia na época como tal, estava dentro da Justiça, na verdade ele vai surgindo desde o início do século, quando o Oswaldo Cruz volta da Europa, tinha feito o doutorado dele no Instituto Pasteur em Paris, para controlar as epidemias que estavam graçando no início do século, e inclusive comprometendo as relações econômicas brasileiras, né? Epidemia de peste, varíola, etc. O Ministério da Saúde fica com essa atribuição, quase que uma atribuição de atividades campanhistas. A assistência, propriamente, vai se desenvolvendo no interior da Previdência Social, né? Então, o Brasil, a partir de 30, cria um sistema de saúde com dois componentes. Um componente assistencial, previdenciário, e um componente campanhista do Ministério da Saúde. Vai se desenvolver depois. Em 67, esse processo se acentua, ele vai tomando uma densidade maior com a criação do INPS, Instituto Nacional da Previdência Social, onde o Estado já incorpora, então, todos esses componentes da Previdência, passa a administrá-los e vai cada vez mais desenvolvendo serviços de saúde. Estamos falando de serviço de saúde, não estamos falando de conceito de saúde, estamos falando de atenção à saúde, porque depois eu vou discutir um pouquinho isso mais na frente, né?
Então, você tem um processo, já a partir dos anos 60, de uma urbanização mais crescente no Brasil, né? Das migrações, especialmente das populações do Nordeste e do Norte, para os grandes centros, Rio, São Paulo, etc. Você tem uma mudança no padrão de acumulação de capital e você tem, consequentemente, assistência previdenciária como um requisito efetivo para a questão do processo de trabalho e, consequentemente, para a saúde. Então, esse é um processo histórico que vem se desenvolvendo com essa característica. E os anos 60 são anos importantes do ponto de vista da incorporação tecnológica de equipamentos para diagnóstico, para tratamento, de forma muito agressiva no mundo inteiro. Então, só para vocês terem uma ideia, em 1971, os Estados Unidos gastavam mais ou menos em equipamentos, insumos para a saúde, 770 milhões de dólares. 5 anos depois, passou a gastar 1 bilhão e 400 milhões. O Japão gastava 365 em 71, em 76 passou a gastar 822. E o Brasil gastava 29, passou a gastar 68 milhões de dólares em 5 anos. Isso em função da incorporação tecnológica que passou a se desenvolver com uma rapidez muito grande nas estruturas de serviço de saúde, tanto nos hospitais quanto na área ambulatorial. Pra você ter uma ideia, entre 61 e 70, o Brasil aumentou quase 600% a importação de equipamentos médicos hospitalares. Agora, o que é uma característica desse processo? É um marco privatista do desenvolvimento histórico da saúde pública brasileira. Talvez a saúde seja um dos setores mais emblemáticos para mostrar como a história do Estado brasileiro é uma história de defesa dos interesses da iniciativa privada e não da população. Vou dizer por quê. Para vocês terem uma ideia, nesse processo de incorporação de equipamentos e de interesse do capital, digamos assim, pelo setor saúde, entre 69 e 76, a Previdência Social cresceu em gastos ambulatórios em 400%. Mas como cresceu? O Brasil tinha, em 1970, 88% das consultas ambulatoriais eram feitas nos serviços próprios da Previdência Social. Em 1976, isso caiu para 48,5%. Por quê? Porque a iniciativa privada começa a se assenhorar, de uma certa forma, desse pedaço que é a consulta ambulatorial, que está menos complexa que a internação hospitalar. Mas, de qualquer maneira, o que marcou o desenvolvimento da assistência à saúde no Brasil, estou falando da assistência, foi o modelo de construção de hospital pela Previdência Social, que depois se incorpora ao Ministério da Saúde, mais tarde já no SUS, e você quer ver um dado interessante, você vê o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro era a capital na época, por isso que concentrava 80% dos serviços públicos previdenciários do Brasil. Se você pegar o Hospital de Ipanema, o Hospital da Lagoa, o Hospital do Servidor do Estado, o Hospital, sei lá, vai somando o Hospital Uinto, o Hospital Cardiologia de Laranjeira, todos eles eram hospitais federais previdenciários que depois foram incorporados ao sistema de saúde, que eram para ser municipalizados. E foram, e o César Maia estava destruindo, ele foi refederalizado. Mas só para dar uma ideia como é que isso se desenvolveu. O que acontecia? E o resto da população? Se ela não tinha acesso, se ela não estava no mercado de trabalho formal, ela recorria a quem para poder ser atendido quando precisava de assistência à saúde? Então, nós temos uma articulação perfeita, uma aliança entre as forças do Estado, entre a burguesia, dominada pela burguesia, o capital internacional, que produz insumos de saúde em geral, equipamentos laboratoriais, equipamentos hospitalares para diagnóstico, para terapia, etc., todos de maneira geral são importados, e os empresários nacionais produtores de serviços de saúde. Essa tríplice aliança, ela construiu um sistema que foi acentuado na ditadura militar, para dar uma ideia para vocês como essa característica do Estado privatista é encarnado na história do Brasil no setor saúde.
Em 74, foi criado o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social, chamado FAES. Era um fundo gerenciado pela Caixa Econômica, que recolhia recursos de doações, de impostos, enfim, era um fundo importante, principalmente para a saúde, educação e para o desenvolvimento do interior. Para dar uma ideia, o FAES, em 74, destinou para a educação 88% dos seus recursos para o setor público. Ótimo. E 12% para o setor privado. O FAES, os recursos destinados à saúde, 20,3% foi para o setor público e 79,7% para o setor privado. Se você imaginar que a acumulação de capital naquela época, dentro da estrutura de saúde, era muito mais vantajosa em relação à escola, que trabalhava com quadro negro, giz, o professor, né? E no serviço de saúde você tinha um grau de complexidade maior, de equipamento, etc. Então, é o Estado financiando a capacidade instalada da iniciativa privada, tá certo? Ao invés de expandir o serviço público para toda a população. É um Estado que garantia o seu serviço público só para os trabalhadores que tinham carteira de trabalho assinada, então discriminava a população. E o que faz com essa população para ser atendida? Então, eles faziam contratos e convênios com esses hospitais privados que eles financiavam, para a população ser atendida lá e o Estado então pagava. Olha a lógica. O Estado financia a capacidade instalada e financia o custeio, a iniciativa privada. É perfeito, né? Só que isso gera, para vocês terem uma ideia, em 1980, e a Previdência Social já era o segundo orçamento depois do orçamento da União. Em 1980, 90% de todos os recursos da Previdência Social destinados à atenção à saúde eram repassados pela iniciativa privada, para poder atender a esse povo que não tinha acesso, né, à estrutura pública. 90% de todos os recursos da Previdência Social. Isso está publicado num artigo na revista do Centro Brasileiro de Estudos da Saúde, de 1980, da Sônia Fleury. Interessante esse artigo. Então, você tem um sistema que ele era perfeito no sentido de colocava os recursos públicos no interesse da iniciativa privada e discriminava a cidadania. Hospitalocêntrico, que era de custo mais alto, certo? Hegemonizado pela Previdência e mais, num período que nós tínhamos um baixíssimo grau de participação social. Né? Isso é um dado central para a gente entender a construção do SUS. O que aconteceu na história da economia política brasileira no final dos anos 70 e início dos anos 80 que mudou esse quadro. Então, esse componente de... Nós tínhamos uma taxa de sindicalização que era média de 12%, você imagina? Ridícula, 11%, média, hein? Né? E tínhamos um movimento social muito débil. Então, o capital nadava de braçada, né, em aliança com a burguesia, que tinha o poder do Estado, com os interesses do capital internacional que produzia insumos e com o interesse do capital nacional prestador de serviços aqui no Brasil. Esse era o modelo que tínhamos. Então, a luta contra a ditadura, na verdade, era uma luta não só para superar a ditadura. Isso é interessante a gente colocar, porque no caso, né, da reforma, que a gente chamava da luta pela reforma sanitária, ou seja, das pessoas que estavam no campo da saúde coletiva lutando contra a ditadura, não bastava derrubar a ditadura. Era necessário que a gente também construísse um novo sistema de saúde. A alternativa é esse. Ter um projeto é importante, né? Não é só se derrubar, mas também propor alguma coisa é importante, né? Isso. A sociedade toda estava lutando contra a ditadura. Ela começa a se enfraquecer em 74, quando o MDB, o partido artificial que ela cria, a partir do AI-5, ela fecha o Congresso, enfim, institui todos os instrumentos de censura, de prisão ilegal, de tortura, assassinato, desaparecimento de corpos, etc. Mas, mesmo assim, com o Congresso, com partidos artificializados, ela perde a eleição em 74. Derrota a luta armada,
né? E já começa um processo de enfraquecimento nos anos 70. Tanto é que eles concebiam aquela distensão lenta e gradual, né? Em 74, o segundo PND, isso é um dado importante, o segundo PND do Geisel, Plano Nacional de Desenvolvimento, ele, de uma certa forma, tenta um direcionamento para colocar o Brasil acelerando o processo de industrialização alternativa à característica história da primarização da economia brasileira, né, financiando a produção de bens de capital e bens de consumo duráveis, né. Esse foi um processo que foi levando ao crescimento, de uma certa forma, da classe operária, dos trabalhadores. Lula é eleito presidente do Sindicato Metalúrgico em 78, 79, e aquelas assembleias eram feitas em campo de futebol. Eu tinha uma foto que eu gostaria de mostrar, era assembleia em campo de futebol, porque ela tinha um grau de representatividade gigantesco. A greve de 80, para vocês terem uma ideia, ela foi uma greve onde os salários dos trabalhadores foram cortados e a sociedade fez vaquinha para manter a cesta básica de todas as famílias dos grevistas. Então, eu estou colocando isso já sinalizando em que contexto nós estamos começando a viver, tá certo? Só uma curiosidade, Ari, nesse contexto, onde é que você estava, nessa efervescência aí? Eu estava na universidade, eu me formei, eu sou médico, né? Me formei na Federal Fluminense, me formei em 77, então nesse período eu estava ainda na universidade, depois que eu me formei, aí eu me incorporei nessa luta pela reforma sanitária, já como médico, né? Fiz a minha residência na Escola Nacional de Saúde Pública, da Fiocruz, enfim, aí o meu caminho seguiu na saúde pública. Eu era clínico, mas segui na saúde pública. Mas, então, esse contexto é um contexto importante, porque já no final dos anos 70 se conquista a anistia, os presos políticos saem da cadeia, voltam os exilados, há a primeira reforma partidária, depois há uma segunda, quando foi a criação do PT, né, o PDT, etc. As eleições diretas já para governador em 1982, ainda sob a égide do governo militar, tá certo? Mas num processo histórico onde o Brasil caminhava para a consolidação de sua democracia, a superação da ditadura. E não é só isso. Isso é um dado muito importante do ponto de vista da organicidade da sociedade civil relacionada aos interesses dos trabalhadores. No final dos anos 70, o movimento das associações de moradores no Rio, vocês são mais jovens, não pegaram isso, o Chico Alencar, por exemplo, ele nasce politicamente como um presidente da Associação de Moradores da Tijuca. Depois é criada a Federação de Associações de Moradores, a FAMERG, do Rio de Janeiro. Depois são criadas as associações de favelas, e é criada a Federação das Associações de Moradores de Favela, a FAFERJ. Essas associações, que discutiam a qualidade de vida em cada um dos seus bairros, colocavam a saúde como questão na sua agenda, porque a saúde é um componente fundamental da qualidade de vida. Em 83, por exemplo, a primeira formação da Central Única dos Trabalhadores, a CUT é formada em 83. E já em 84, a fundação do MST. Então, os economistas dizem que os anos 80 foram anos perdidos do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista político, nós tivemos um vigor gigante. Tá certo? Estou colocando isso porque o SUS só vai ser possível por esse processo político. Então, você teve, além disso, no campo específico do universo da saúde, a formação de movimentos importantes, como foi o REME, chamava-se Movimento de Renovação Médica. É um movimento que, por exemplo, disputou e ganhou sindicatos de médicos, Conselho Regional de Medicina, depois sindicatos de enfermagem, todas as categorias relacionadas à saúde, associações. Então, você tem uma ebulição de movimentos também no campo, digamos assim, da saúde, do ponto de vista organizacional, de sindicatos, conselhos, associações, que participam desse processo. A verdade é que isso foi num crescente político. O governo militar é superado na eleição, ainda que tenha sido indireta, quando Tancredo se elege em 85, tá certo? Ele se elege, mas não assume, porque ele morre antes de assumir, e o Sarney herda a montagem daquela articulação que o Tancredo tinha feito
né, nesse processo de superação da ditadura, quando os órgãos de repressão, todos do DOI-CODE de tortura, estavam sendo paulatinamente desativados, né, e em 85, então, assumiu um civil como presidente da República. Mas a luta continuava forte. Por quê? Porque era preciso que a gente tivesse uma nova Constituição, que o arcabouço jurídico, político, institucional brasileiro fosse reformulado na perspectiva da construção de uma sociedade democrática, que, na medida do possível, defendesse fundamentalmente os interesses dos trabalhadores, das causas populares. Claro que estava em disputa ali os interesses da burguesia e os interesses dos trabalhadores, né? E, nesse processo, vários dos companheiros nossos assumiram cargos importantes no Ministério da Saúde, por exemplo, o Eleutério Rodrigues Neto, não sei se vocês conheceram, o secretário executivo do Ministério da Saúde. O Aroca assume a presidência da Fiocruz em 85, né? E assim... Aí teve apoio dessa área médica? Não, foi, na verdade, um movimento... Hoje, a Fiocruz, o provimento de cargo da Fiocruz é feito igual à universidade, por eleição direta, a cada 4 anos, com uma lista tríplice para o presidente e para o diretor, porque nós construímos isso lá. Mas antes foi um grande movimento nacional, de pressão, de apoio para que ele assumisse a presidência da Fiocruz. Ele era professor da Escola Nacional de Saúde Pública, que é uma unidade técnico-científica da Fiocruz. Então, além de ter tido um movimento interno grande da Fiocruz, enorme, de movimento em defesa dele, houve um movimento nacional para que ele assumisse a presidência. Como o Ézio Cordeiro, que era do Instituto de Medicina Social da UERJ, também foi um grande companheiro nessa luta da reforma sanitária, assumiu a presidência do INAMPS, do antigo Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social ainda, tá certo? Nós estamos num período pré-constituinte. E aí, quando o Aroca assume a presidência da Fiocruz, ele me convidou, eu era o chefe de gabinete. Nós fizemos várias discussões, assim, o que vamos fazer para formular uma proposta de um sistema alternativo? Nós estamos numa luta política agora, qual é a luta? Qual é a pauta? É a Constituinte e as eleições diretas para presidente da República. Tá certo? E aproveitando, Ari, esse adendo aí, esse momento de formação da Constituição, o que é que não podia faltar, né? Já que vocês viram essa brecha aberta, e aí que vocês entendiam assim, que era fundamental, né? Que não podia faltar nessa oportunidade. O que era fundamental? O Ministério da Saúde, até 1986, tinha organizado 7 conferências de saúde. Eram conferências que chamávamos só os burocratas do Ministério da Secretaria para discutir o que fazer com a saúde. Nós resolvemos discutir isso. Não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma conferência que a gente chame a sociedade civil organizada para participar. Que a gente chame o movimento negro antirracista, que a gente chame o movimento das mulheres, que a gente chame o movimento sindical urbano e o movimento sindical rural, que a gente chame todos os conselhos regionais de medicina, de enfermagem, de todos os sindicatos da área da saúde, que a gente chame a sociedade, o movimento dos trabalhadores sem terra, quem está colocando a agenda, na saúde, na sua agenda que está pulsando, para a gente discutir que sistema a gente quer. Só que tem um dado interessante que eu pulei, eu vou recuperar agora, que eu acho que é fundamental. Ainda durante a ditadura, em 76, quando já se discutia, aí sim, discutia-se ainda entre os intelectuais orgânicos, digamos assim, da saúde coletiva, a ideia da construção de um novo modelo, foi fundado o SEBS, que é o Centro Brasileiro de Estudo da Saúde, que existe até hoje. E o SEBS editou uma revista que existe até hoje, muito importante, chamada Revista Saúde em Debate, que era, na verdade, ali o lugar onde se pululavam as discussões sobre a proposta de um sistema de saúde. O SEBS escreve, aí, nesse período eu tinha saído da universidade, escreve um documento chamado Democracia e Saúde, para fundamentar a necessidade de que você não tem saúde pública para todos se você não tiver democracia. E a saúde é um componente fundamental da própria democracia. E aí nós organizamos, isso é uma loucura, um primeiro simpósio nacional de saúde na Câmara dos Deputados, ainda aquela Câmara, em 79, ainda aquela Câmara de Deputados da conformação da ditadura. E ali foi apresentado esse documento do SEBS, Democracia e Saúde, e começou-se, então, a discutir no Congresso e um conjunto enorme de aliados, inclusive de liberais, que
tinha uma visão crítica com relação ao que acontecia no sistema de saúde, e começou a se incorporar nesse processo de discussão da elaboração de uma nova proposta no sistema de saúde. Em 79 é criada a Abrasco, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, né? E esse processo foi um processo que deslancha, então, na discussão de, vamos, então, criar um fórum popular que possa discutir a proposta do novo sistema de saúde. Seria uma conferência de saúde, que nós pensamos, então, eu digo nós, que eu já estava junto com o Arouca foi quem presidiu a 8ª, né, em fazer uma conferência que a gente chamasse, como eu coloquei anteriormente, a sociedade, os representantes da sociedade civil todos. E foi uma loucura, porque aí como é que a gente vai fazer? Como é que vai fazer o contato com essa galera? A gente pensou esse negócio, já tinha certamente, a partir de várias discussões, desde a formação do SEBS, o simpósio na Câmara de Deputados, alguns elementos fundamentais que a gente devia colocar, que a saúde tinha que ser um direito de todos, a saúde não pode ser, nenhum cidadão pode ser discriminado como acesso, como direito à saúde. Que a saúde, então, ela tem que ser um dever do Estado. Isso colocava claramente uma nova concepção de Estado, não aquele Estado privatista que eu me referia na história. E assim fomos, só que a gente não tinha desenhado todo o formato da saúde, do propósito. O que a gente ia fazer? Saímos correndo pelo Brasil. Teve um episódio que é curioso, que vale a pena relatar. Tinha uma novela da Globo, rolando, que eu não me lembro mais qual era a novela, que nós fomos lá e negociamos para que um personagem da novela, que era um padre, se não me engano, que fazia uma discussão com a comunidade, que ele chamasse a que a sociedade brasileira participasse da 8ª Conferência Nacional de Saúde, que estava sendo convocada para março de 86. Olha que loucura isso. Eu não tinha a menor ideia. Então, de repente, aparece uma novela da Globo, no horário nobre, um chamamento para que a sociedade brasileira participasse da 8ª Conferência Nacional de Saúde, que ia discutir a proposta dos novos rumos do sistema de saúde brasileiro. E assim, Ari, isso no meio da ditadura ainda, né, cara? Com essa questão que você falou da baixa adesão sindicalista, né? Tudo isso é sempre importante lembrar, né? Mas não, olha só, tem um dado importante. Isso já foi depois de 85, quando a ditadura formalmente já tinha sido superada, entre 85 e a Constituinte, porque a conferência foi em 86, em março de 86. Nesse momento, o Brasil vivia um fenômeno de desenvolvimento industrial interessante. Para você ter uma ideia, no início dos anos 80, o Brasil, 33% do PIB brasileiro era decorrente da produção industrial. 33%. Hoje nós estamos com 9%. Nós tivemos um processo de desindustrialização acentuadíssimo dos anos 80 para cá. Nós tínhamos, na época, uma taxa de sindicalização a maior da nossa história, de 33%. Isso dava um vigor ao movimento sindical de outra natureza, concorda? Hoje, a nossa taxa de sindicalização é menos da metade, nós estamos com uns 14%. Estou colocando esses dados para a gente ter uma ideia do que foi, de uma certa forma, a força da sociedade nessa discussão. Aí nós fizemos reuniões, conferências preparatórias em todos os estados brasileiros, chamando a sociedade civil, movimento de reintegração dos rancenianos. Era um movimento que foi organizado em função da discriminação que o pessoal que tem Hansen tinha para defendê-los. Esses caras participaram, veio participando todo mundo. Eu participei, para você ter uma ideia, no Maranhão, durante 3 dias, com 14 sindicatos rurais dentro de um convento, de 7 da manhã a 10 da noite, discutindo o processo da 8ª Conferência. Eu digo, o que vocês querem? Nós estamos discutindo com vocês o que vocês querem. Nós temos uma proposta, tem um desenho de proposta. Então, esse processo ele foi se construindo junto com esse conjunto de movimentos sociais, de norte a sul do Brasil. Houve pré-conferências em todos os estados. Eu me lembro que a conferência aqui no Rio, a plenária foi na UERJ, tinha 2.000 pessoas. Eu participei nesse processo de preparação, por exemplo, em Guarapuava, vou dar um exemplo, interior do Paraná, em reunião com 500 pessoas, discutindo a preparação da 8ª. De tal maneira, quando a gente chega na 8ª, em dezembro e em março de 86, nós tínhamos mais de 1.500 delegados e 4.000 pessoas participando da discussão. Né? Então, foi um fenômeno que eu tive um debate que saiu, a partir dali, primeiro, uma reformulação do conceito de saúde. Foi ali que teve inclusive, uma reunião, uma mesa que o Arouca discute o conceito ampliado de saúde.
colocando que saúde não é só atenção médica. Saúde é a maneira como as pessoas vivem. Saúde é a maneira como a sociedade organiza o sistema produtivo. Saúde é o salário que os trabalhadores recebem. Saúde é as condições de trabalho que ele tem para trabalhar. Saúde é a maneira como ele vive, como ele tem a sua habitação. Saúde é ele não estar submetido à violência policial e à violência cotidiana. Saúde é um sistema de transporte digno, que as pessoas não gastem 2 horas para ir e 2 horas para voltar ao trabalho. Saúde é ter saneamento. Então, esse conceito ampliado de saúde, que foi discutido na conferência, ele foi fundamental para definir o corpo da proposta do sistema, que foi, inclusive, aprovado depois na Constituinte de 88. Né? Então, o que eu quero destacar com isso? Eu estava numa vez num debate na UERJ, organizado do Diretório de Direito, 25 anos da Constituição, e eu e uma professora de Direito Constitucional, e ela me fez uma série de elogios que os sanitaristas conquistaram o SUS. Eu agradeci os elogios e falei para ela, mas não foram os sanitaristas que conquistaram o SUS. O pessoal da saúde coletiva, os sanitários tiveram uma importância muito grande, principalmente no processo inicial, na formulação da proposta, mas quem conquistou o SUS foi a sociedade brasileira, foram os movimentos populares organizados. Isso é que nós temos que ter consciência, que as pessoas não sabem disso. Né? Você tem um sistema histórico todo sentado em cima dos interesses da iniciativa privada, e você consegue conquistar da 8ª conferência, aí é um dado importante, da 8ª conferência que sai a base fundamental do que foi discutido na Constituinte. Dessa 8ª conferência foi criada uma Comissão Nacional da Reforma Sanitária, com participação dos movimentos sociais, olha aí, já é como parte do processo, que define 8 eixos para poder sistematizar aquelas propostas, para quando chegar na Constituinte ela tem um ordenamento lógico, tá certo? E uma clareza de apresentação. Então, aí é que se coloca, a saúde é um direito de todos, saúde como dever do Estado, a saúde com participação popular. Participação popular como? Através da criação do Conselho Nacional de Saúde, dos conselhos estaduais e dos conselhos municipais de saúde, com representantes da população organizada. Um sistema único, que fosse descentralizado, onde a oferta de serviço está mais próximo das pessoas que é no município, né? Obviamente articulado pelo nível nacional, né? Onde a questão, por exemplo, das vigilâncias aparecem no sistema, a questão da saúde do trabalhador aparece pela primeira vez no sistema. A questão da saúde ambiental, que antigamente era vista só como saneamento básico, aparece no sistema. Então, quando você vê os 4 artigos, eu estou com a Constituição aqui, né, que definem o 196 ao 200, o que é o arcabouço constitucional do sistema de saúde, você tem um ganho, agora o que eu chamava, isso foi um ganho civilizatório da sociedade brasileira, em relação ao que tínhamos. Né? Isso foi aprovado na Constituição, né? A saúde como direito de todo dever do Estado, a saúde, enfim, que tivesse um conjunto de ações organizadas, com participação popular. Inclusive, a Conferência Nacional de Saúde, que é obrigada a acontecer a cada 4 anos, está incorporada no texto legal. Bom, isso foi uma grande vitória do movimento popular. É isso que eu quero frisar. Não foi uma vitória de nós sanitaristas, único exclusivamente. Claro que esse grupo teve uma importância grande, óbvio, né? Mas a densidade democrática da sociedade brasileira, levando em consideração que ainda tínhamos uma taxa de sindicalização alta, que tínhamos um curso de industrialização que 33% do PIB era decorrente da indústria, que tinha já formação de central de trabalhadores, do MST, das associações de moradores, enfim, uma profusão enorme que garantiu as discussões, que foram discussões acirradas na 8ª conferência, até definir o que saiu. Pois bem, aprovou-se na Constituinte. O passo seguinte, qual era? Teve eleição direta, 89, o Collor ganha a eleição, e tem um dado fundamental nessa história, que é o processo contraditório do desenvolvimento da economia política brasileira. Tem que fazer esse parênteses que é importante. O capitalismo entra em crise a partir
dos anos dourados, como dizem os economistas, depois da Segunda Guerra, né, onde o Fordismo e o keynesianismo se estabelecem principalmente na Europa e alguns outros países, com pleno emprego, com ganhos de salários importantes, né, com retaguarda social da formulação estratégica do Keynes, e em 70 eles entram, de uma certa forma, essa recuperação da destruição da Europa está feita, e eles entram numa crise grande com estagflação, com a OPEP se forma, aumenta o preço do petróleo, né, e você tem, então, uma nova forma de reconfiguração de acumulação de capital, iniciando nos anos 70, final dos anos 60, 70. E, do ponto de vista político, a sustentação desse modelo vai se dar a partir da eleição da Margaret Thatcher em 79 na Inglaterra, do Reagan em 80 nos Estados Unidos e no Helmut Kohl em 92 na Alemanha, que de uma certa forma, digamos assim, eles edificam o que é chamado de neoliberalismo. E em 89 o Consenso de Washington impõe uma série de normas, são 10 itens que deveriam os países submetidos ao capitalismo central seguir. Significou o quê? Significou a desregulamentação do fluxo de capital financeiro, as privatizações, o enxugamento de Estado, né? Ou seja, a sacralização do mercado e a demonização do Estado. Esse processo ele entra no Brasil com a eleição do Collor. Olha só. Então, quando o Collor é eleito em 90, 2 anos depois da Constituinte, ele entra com a concepção liberal, encarnada no seu projeto de governo. E tem um dado interessante. A regulamentação do texto constitucional da saúde foi feita na Lei 8080, que é uma lei que foi homologada em 17 de setembro de 1990 pelo Collor. Essa lei ela detalhava os componentes do arcabouço que estava na Constituinte do SUS. E o Collor veta artigos fundamentais. Para você ter uma ideia, o Collor veta a transferência do INAMPS para o Ministério da Saúde, onde você tinha, né, o corpo fundamental da assistência médica. O Collor veta a existência dos conselhos populares de saúde municipais, estaduais e federal. O Collor veta a existência da conferência. Então, ele, na verdade, desfigura na legislação que ele, com esses vetos, ele estava desfigurando a regulamentação do SUS. Mas o movimento ainda era forte nessa época. Eu me lembro que o CONASEMS, o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, lança um jornal com 100 mil exemplares, batendo nesse veto. A mobilização segue, há uma pressão sobre o Executivo. O Alcini Guerra, que era o ministro daquele ladrão, que era o ministro da Saúde do Collor, do Paraná, ele é obrigado a recolocar no Congresso os vetos, e os vetos são aprovados e são recolocados na Lei 8.142. Então, você tem, na verdade, uma estrutura legal que digamos assim, define o SUS, que é a Lei 8080, e a Lei de 8.142, que é de dezembro do mesmo ano. Tá certo? O que acontece? Então, nós vamos começar agora, nos anos 90, a construir esse SUS, de fato, né? Da materialidade a ele, construir uma concepção de saúde onde as vigilâncias pudessem trabalhar a questão do controle do trabalho, da exploração que havia dentro das fábricas, das condições de trabalho dos trabalhadores, da destruição ambiental que as empresas fazem e continuam fazendo até hoje, da organização de um sistema de saúde que tem uma cobertura efetivamente universal, que não tivéssemos iniquidades, como temos hoje. A gente vê aí pessoas aí na fila, independente da pandemia, esperando muitas vezes um ano para uma cirurgia eletiva de joelho, sei lá de quê. Então, só que construir um sistema desse, você tem que ter recurso. Aí vem uma questão importante. Nós começamos a perder nessa entrada do neoliberalismo no Brasil. Que a nossa proposta é que o orçamento da saúde estivesse dentro da Seguridade Social. Quando você pega a Constituição, a Seguridade Social inclui previdência, saúde e assistência. E a gente queria um bom percentual da saúde ali que garantia um orçamento muito mais significativo, capaz de dar conta desses desafios. Perdemos. E fomos perdendo todas as perspectivas de ter um orçamento compatível com um sistema universal. Então, nós temos um sistema universal, ou seja, um sistema com uma conquista civilizatória, mas nós temos um orçamento que é incompatível com a sua universalidade.
Aí eu vou dar um exemplo concreto, para não ficar no discurso geral. Os países capitalistas de tradição keynesiana, pega a França, a Inglaterra, 75% dos recursos que mobilizam todo o sistema de saúde são públicos. Sendo que a Inglaterra, mesmo na crise de agora, coloca 85% dos recursos são públicos. São sistemas universitários. O Brasil coloca 42%. Menos da metade desses são públicos. Então você tem uma hegemonia clara do sistema privado que sustenta o sistema brasileiro ainda hoje, estou dando o dado de hoje. E olha que o setor saúde não é um setor desprezível do ponto de vista, vamos falar da ordem econômica, vamos falar da ordem humana, porque ele mobiliza 8% do PIB. O sistema de saúde, que eles chamam, incluindo todos os componentes que o sustentam, a produção de equipamento, a produção de medicamentos, de soro, de vacina, a estrutura de serviço, a contratação de profissionais, tudo isso mobiliza 8% do PIB, não é pouca coisa. Que é mais ou menos a mesma escala que os países capitalistas desenvolvidos têm. Nós estamos nessa. A diferença central é que a maior parte desse pedaço aí está na mão da iniciativa privada. Por isso que a gente continua com essa iniquidade toda. Se você quiser comparar, inclusive, com países da América Latina, para não comparar com a Inglaterra, não comparar com França, etc., o Panamá, por exemplo, coloca mais do que a gente. Nós colocamos 3,5% do PIB público. O Panamá coloca 5,3%. Argentina, 5,2%. Uruguai, 5,9%. Só para vocês terem uma ideia. Fazer uma análise comparativa. Esse dado tem uns 10 anos, pode ser que ele tenha mudado alguma coisinha, mas não mudou tanto, né? Então, o que acontece? Nós não conseguimos edificar o SUS dentro da sua concepção, que é a concepção civilizatória, que é universal, com equidade, etc. E aí, Ari, eu queria aproveitar até para tentar colocar o dilema para hoje, né? Aí, o dilema é... O SUS agora, com a questão da pandemia, aí vamos falar da pandemia, tá certo? Então, nós construímos um SUS maravilhoso na sua concepção, civilizatório, mas que não conseguimos materializar ele. E tem uma série de fragilidades gigantescas. E tem, inclusive, nessa crise piorado. O Crivella, por exemplo, demitiu uma quantidade enorme de agentes comunitários de saúde e equipes da saúde da família, que são a porta de entrada do sistema, onde cientificamente está provado no mundo inteiro, onde ali você resolve 80% das demandas do serviço de saúde. O Crivella estava desmontando o sistema de saúde do Rio de Janeiro. Então, além de você não ter conseguido ainda construir ele de forma democrática, com equidade, com acesso a todos, humanizado, etc., você ainda está sendo desmontado pelos interesses da iniciativa privada. Né? E mais, e mesmo onde se cresceu, quando se cresceu, se entregou a gestão para as OS, as organizações sociais, que são as instituições privadas que vão gerir aquilo que seria uma atribuição do Estado. Esse SUS, todo combalido, ainda, quando surge uma epidemia dessa, aí eu acho que, se a gente vai entrar na epidemia, eu acho que é interessante a gente colocar algumas questões. Ari, deixa eu só te perguntar em relação já à pandemia, já que você está entrando um pouco nisso, que a gente, querendo ou não, teve um certo, né, investimento por conta da pandemia para que o sistema de saúde não entrasse em colapso. A gente viu um certo investimento, e isso virou destaque nas mídias, nas redes, com apoio popular. O que você acha que a gente pode esperar do SUS quando acabar essa pandemia? E aí você também já entra nesse assunto que você... Eu vou entender porque essa pandemia, ela discutindo as contradições do capitalismo. Ela não é só discutindo as fragilidades do sistema de saúde, né? Porque, para você ter uma ideia, nós estamos hoje, é uma loucura, né? Com 10 milhões de casos no mundo, 10 milhões de casos confirmados no mundo, né? Com aproximadamente 500 mil mortes, né? Isso liderado pelos Estados Unidos, que tem 124 mil mortes, em segundo lugar o Brasil com 54.430 e poucas mortes. O Reino Unido com 43, depois vem o resto. Uma devastação econômica gigantesca, eu vou dar alguns dados em relação ao cenário, que é importantíssimo a gente entender isso, né? Mas, e onde se coloca, então,
o desemprego aumentando em todos os países em função disso, tá certo? Você tendo projeções que o Banco Mundial, o FMI, fazendo de uma depressão média do PIB desses países, de todos os países, com exceção da China, fica entre 4% e 6%. Você imagina isso, né? O que vai ser a saída dessa crise? Aí começa a se discutir, será que o mundo vai ser outro? Uma pandemia que devasta tantas vidas, que devasta os empregos, né, que devasta o desenvolvimento econômico de todos os países, inclusive os países mais fortes, como o próprio Estados Unidos, por exemplo, né, que gera um nível de solidão nas pessoas, 3 meses de isolamento social, de reconfiguração total das relações sociais, de relações afetivas, aumentou a violência contra as mulheres dentro de casa, nessa pandemia. Então, ela tem muitos significados, né, que nós temos que olhar. Além da morte, que é a coisa mais dolorosa, né, das pessoas que muitas vezes internadas há muito tempo sem saber se vão morrer ou não, nós temos uma série de consequências gravíssimas e que vão se apresentar na saída da pandemia. Essa aqui é uma grande questão que nós temos que discutir, eu acho. E vou dizer por quê, né? Então, essa ideia, o mundo vai ser outro, né, porque tem uma contradição. Como é que o centro do neoliberalismo, que são os Estados Unidos, foram obrigados a colocar agora 4,78 trilhões de dólares do Estado em função da pandemia. Isso aí é 5% do PIB. É mole? Eles tinham colocado já $1 trilhão para salvar o banco na crise de 2008. Mas é uma contradição. Então, o Estado agora tem que entrar para poder... Mas é claro que a quantidade toda de recursos, nos Estados Unidos, por exemplo, os 4,8 trilhões, isso é dado do Banco Mundial. 2 trilhões 191 foram para o setor financeiro e para as grandes empresas. Né? Para a saúde, propriamente, foi 970 bi. No Brasil, a estimativa é chegar a 2,5 trilhões. Né? Sendo que, desse total, 1,4 seriam também para o setor financeiro e para as empresas. 414 milhões para os ministérios e órgãos federais e para a saúde, 300 milhões. O orçamento do Ministério da Saúde é 145 milhões. Seria um pouco dobro. Olha a contradição. Então, de repente, o Estado neoliberal, o Estado ultraliberal do Guedes, né, que quer enxugar o Estado, amarrar tudo, jogar tudo para sacar o mercado na lógica do imperativo categórico do Kant, ou seja, ali é que se resolve todas as mazelas da sociedade, é a concepção dele. De repente, no meio dessa confusão, o cara tem que colocar essa quantidade de recursos em nome do Estado para poder enfrentar minimamente a pandemia. Isso é uma questão sensacional do ponto de vista do desafio, né? E aí vem, e qual a terceira postura do governo nesse processo? Eu acho que é interessante falar, depois a gente falar. O Bolsonaro trabalhou com 2 componentes estratégicos nesse desgoverno dele. Não precisa nem falar do Bolsonaro, né? Precisa falar que todo mundo, entendeu? Mas na questão da saúde, que foi mais escancarada, uma coisa mais escancarada, onde todos os líderes mundiais que erraram, primeiro-ministro da Itália, que demorou a fazer isolamento, por isso explodiu no norte da Itália, na Espanha e na Inglaterra, que o primeiro-ministro, inclusive, pegou Covid, chegou a ser internado, que eles demoraram a fazer o isolamento social, foram onde você teve explosão de casos. Esses caras fizeram todos autocrítica e todos mudaram radicalmente a postura. No Brasil não aconteceu nada disso. Aconteceu um total desgoverno com relação, continuou um total desgoverno, uma coisa assintosa do presidente da República, de respeitando todas as normas científicas ancoradas no mundo inteiro, não foi só nesse daqui ou ali, não, no mundo inteiro, e trabalhou com 2 estratégias. O isolamento vertical, o que ele queria? Deixa os jovens irem para a rua, ir para a escola, blá, 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 e deixa só aquelas pessoas que estão, em tese, grupo de risco, dentro de casa. Se nós tivéssemos feito isso, nós não teríamos hoje 40 mil mortes, nós teríamos provavelmente umas 140.
Porque vocês sabem muito bem que, muitas vezes, a pessoa que não tem sintoma nenhum, ela transmite a doença. Então, ela leva para dentro de casa, etc. Então, isso é uma insanidade. Né? E o segundo componente estratégico que ele usou era a panaceia da hidroxicloroquina. Ele bateu nessas duas coisas. Por quê? Vamos ver por quê. O que tem atrás disso? Isso não é uma coisa aleatória. Né? Do ponto de vista da questão do isolamento vertical, o Brasil já estava numa situação econômica muito ruim, uma previsão de crescimento baixíssimo da economia brasileira. E tem um estudo do Instituto de Economia da UFRJ que vale a pena trazer, que eles desenham 3 cenários para a saída da pandemia. Por isso que eu acho que é mais importante a gente discutir, além de discutir a própria pandemia, discutir a saída da pandemia. Nós temos que ter um projeto no Brasil para sair dessa pandemia. A esquerda tem que ter. Esse é um desafio fundamental nosso. Depois a gente fala um pouquinho disso. Então, eles têm um primeiro cenário otimista. Isso é um estudo que eu estou trazendo do Instituto de Economia da UFRJ, agora do mês de maio. A primeira saída otimista seria o fim da epidemia, uma saída que eles chamam em V. A economia caiu, ela subiria com uma certa rapidez, a recuperação. Tá certo? Prevendo, mais ou menos, também, de alguma maneira, uma certa recuperação da China, né? Porque o Brasil é o principal parceiro comercial, né, com a China. A segunda seria o que eles chamam de referência, o cenário da referência, que é uma recuperação em U, ou seja, uma recuperação mais lenta, um pouco mais prolongada, né? Marcado ainda por alguns componentes do desemprego, né? Das sequelas dos problemas da pobreza, da desigualdade, uma recuperação mais... E a terceira pessimista, que seria uma recuperação em L muito mais prolongada. Quais seriam as consequências desse cenário? O primeiro é o seguinte, a queda de arrecadação de impostos. Né? No primeiro cenário, o cenário otimista, a gente teria uma queda de 4,1%. No segundo, uma queda de 8,2%. No terceiro, uma queda de 13,9%. Né? São superiores à arrecadação do PIB em qualquer cenário. Outra coisa, um recolhimento da arrecadação tributária de menos 88 bilhões de reais. Eles fizeram esse estudo trabalhando com 67 setores, é um estudo muito bem feito, agregando em 12, pegando agropecuária, setor extrativista, transformação, construção civil, comércio, transporte, etc., atividade financeira e tal. O impacto sobre a ocupação, sobre o desemprego, que no Brasil já é alto, antes da pandemia, já estava alto, né? No primeiro cenário mais otimista, você teria uma perda de 4,7 milhões de pessoas demitidas do trabalho formal. No segundo, seria 8,3 e no terceiro cenário, 14,7 milhões de pessoas. A gente poderá chegar numa situação onde mais da metade da força de trabalho do Brasil estaria desempregada ou no subemprego, ou na informalidade, na pejotização, mas estaria fora do mercado de trabalho formal. Isso certamente é uma tragédia para o governo, mas para o governo que administrou, do ponto de vista político, pensando na reeleição de 2022. Isso é uma consequência da forma como eles administraram isso. E traz a hidroxicloroquina, ninguém, porque as pessoas ficam se perguntando, me perguntam muito. O consulado da Fiocruz, a gente está trabalhando muito com esse negócio da pandemia, a carga está pesada, entendeu? Mas a gente está enfrentando, né? Você imagina como é que está o laboratório de virologia respiratória da Fiocruz. É isso que eu ia falar, para a gente, que é leigo, já é difícil. Imagina para vocês que são especialistas, para ouvir isso deve ser... Mas, enfim, a hidroxicloroquina, por que hidroxicloroquina? Se todas as pesquisas dos melhores centros de pesquisa clínica do mundo mostram que ela não tem eficácia. Aliás, não existe nenhum remédio para o vírus. Não existe nenhuma vacina para o vírus. Então, não existe nenhuma saída farmacológica para o vírus agora. A saída fundamental é você ter um isolamento social, tá certo? E correr atrás do vírus. Testar para identificar quem está contaminado e fazendo os isolamentos. O Brasil não corre atrás do vírus, não testa. A subnotificação nossa é gigante. Você pode botar 10 vezes mais o número de casos, certamente, que está notificado, tá? Então, a gente entende isso. Aquela criatura, Anise Yamaguchi,
que frequentavam Einstein, que era do grupo do Bolsonaro, né, do núcleo duro lá do Bolsonaro, ela era partidária do uso da cloroquina, da hidroxicloroquina, o Einstein estava usando. Olha só que fenômeno que não aparece. O Exército tem um laboratório que é até inferior do que o da Marinha. E eles produzem normalmente cloroquina e hidroxicloroquina, que são 2 medicamentos, um usado para tratamento de malária e outro usado para tratamento de lúpus, alguma doença autoimune e tal. Normalmente, a cada 2 anos, eles produzem mais ou menos 250 mil comprimidos. Mês e meio, abril e maio, eles produziram 1.200.000 comprimidos de cloroquina e hidroxicloroquina. Compraram da Índia 530 quilos de substância ativa para essa produção. Por quê? Como é que foi essa compra? Que interesse tem atrás disso aí? Então, você vê, o laboratório que produzia a cada 2 anos 250 mil comprimidos para tratamento de malária, lúpus, etc., tudo bem, em 1 mês e meio produziu 1.200.000 comprimidos. Né? Aí você começa a entender por que o Bolsonaro estava forçando a barra para que o protocolo de tratamento da Covid-19 usasse cloroquina, que é uma coisa absurda do ponto de vista científico, mas não é absurda dentro da lógica dos interesses dele, que não apareceu. Né? Então... Agora, Ari... Diga. Só aproveitando o adendo aí dessa questão que você falou, né, da indústria farmacêutica entrando com seus interesses, né? E aí eu queria emendar justamente numa outra pergunta aqui, né? Que aí entra nessa questão da saúde dentro de uma lógica de mercado. O que você tem a dizer sobre isso, né? Esse tratamento que as pessoas dão em relação à saúde como algo mercadológico. É possível a gente ser simpático a essa ideia, né, da saúde como mercado? Na medida que, você coloquei, na medida que 55% dos recursos da saúde estão enclausulados nos interesses da iniciativa privada, obviamente que, predominantemente, a saúde está se transformada numa mercadoria. E isso é um absurdo, porque a saúde é um bem essencial. Você não pode transformar o sofrimento dos outros numa mercadoria. Porque qualquer um de nós, quando fica doente, fica fragilizado. Sofre, qualquer um. Isso não pode ser um objeto mercadológico. Isso é um crime do ponto de vista da visão humana da sociedade. Então isso tem que ser combatido. A saúde tem que ser um direito de todos e um dever do Estado. Agora, a epidemia evidenciou isso. Em Manaus, por exemplo, foi o primeiro, quando explodiu, aquilo entrou em colapso, porque você não tinha uma estrutura pública capaz de atender aquela demanda. O Rio de Janeiro tentou abrir 7 hospitais de campanha, ainda tem a gravidade da corrupção mesclada nisso aí. 7 hospitais de campanha, conseguiram abrir 2 funcionando pela metade? É um crime isso, entendeu? E a epidemia aumentando, e agora a epidemia está aumentando no interior, onde você tem menos estrutura ainda de assistência. Porque o que acontece? Todo mundo sabe, mas eu vou repetir só para a gente lembrar. 80% das pessoas que entram em contato com o vírus, elas ou não têm sintoma nenhum, embora ela contamine as pessoas sem saber, ou ela tem um sintoma leve, como uma gripe, febre, dor de garganta, altera o paladar, etc. E, passa 4, 5 dias, 6 dias assim e fica boa. 20% dessas pessoas complicam. Sente falta de ar, tem que procurar assistência hospitalar. Desses 20%, 15% resolve muitas vezes só com aquela mascarinha com oxigênio, mas 5% tem que ser entubado. Tem que ir para um CTI. E ir para o CTI a intubação não é uma coisa simples, porque quem está entubado tem que estar sedado, porque ninguém suporta aquele tubo na garganta sem estar sedado. Aí você tem que monitorar os sinais vitais permanentes, talvez que o sujeito tem insuficiência renal, tem que fazer diálise, enfim, é complexo. Quando você tem um número de casos explosivo ao mesmo tempo, esses 5% torna uma grandeza enorme. E o serviço de saúde não tem condição de assimilar. E acontece como aconteceu em Manaus. E agora essa está explodindo aonde? A nossa curva no Rio de Janeiro e São Paulo está baixando, é verdade.
Mas se abrir do jeito que está abrindo, daqui a 3 semanas vamos ver o que vai acontecer. Mas a curva nacional está subindo, porque isso está explodindo agora, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, estava no norte, em Campos, e na zona Friburgo, na região serrana, e nos interiores do Brasil todo. E isso com uma infraestrutura absolutamente lá, principalmente, né, com mais dificuldade ainda de você ter essa complexidade de atendimento. Então, nós estamos vivendo uma situação onde você tem uma perspectiva, e a gente não sabe, aí que vem a questão. Qual é o cenário para a saída disso? É difícil, ninguém diz, a gente não tem como dizer, a ciência não tem como dizer. Porque se você abrir hoje aqui no Rio de Janeiro, como está abrindo, é possível que tenha um recrudescimento daqui a 3 semanas? Claro que é. Vai ter, não sei. Mas se tiver. Que está pipocando no resto do Brasil, no interior, está pipocando. Está vendo os dados do dia, está morrendo mais de 1.000 pessoas por dia, em média. Né? E sem estrutura. Então, e, consequentemente, é óbvio que tem um problema grave, contraditório nessa história, é que o isolamento social ele é possível para uns, para outros não. As pessoas precisam, têm necessidade de sair para trabalhar, para ganhar o dia a dia o seu pão. Como é que ela vai fazer isolamento social? Se ela precisa a cada dia sair para poder comer no dia seguinte. Né? Então, dentro dessa crise toda, o Bolsonaro formula uma estratégia para tentar sair, e aí tem todo o processo político da questão do Queiroz, da questão da corrupção do filho dele, do Eduardo Bolsonaro, enfim. A posição deles antidemocrática, atacando o Supremo, a posição do Weintraub, a saída do Weintraub fugido agora, é uma coisa inacreditável. O cara usa o passaporte oficial diplomático para poder entrar nos Estados Unidos, só quando chega lá que ele é demitido. Depois revogam isso. Isso é uma vergonha que não tem tamanho. Então, esse governo está atolado nessas crises todas. Né? Obviamente, tem vários processos de impeachment colocados lá. Ele faz alguns movimentos. Ele faz um primeiro movimento, que foi exatamente a negação dele, faz 3 movimentos, que é uma articulação, os R$600 que ele colocou por 3 meses, deu para ele um apoio, isso deu um dado da Datafolha, agora de abril, quem ganha até 2 salários mínimos, né, aprovava o Bolsonaro, era 22% desse contingente aprovava o Bolsonaro. Depois desses R$600, isso passou para 30%. Então, ele tem um certo apoio, principalmente da população que ganha até 2 salários mínimos, mais excluída, mais empobrecida, certo? Em função desses 600. O segundo movimento que ele faz é o movimento do acordo com o Centrão. Né? Esse movimento com o Centrão foi feito a partir da negociação com 5 partidos, todos fisiológicos, inclusive com alguns bandidos assumidos, como o próprio Roberto Jefferson, né, que é um réu confesso que ficou preso pelos crimes que ele assumiu, cometeu. Né? Então, você tem o PP, o PSD, os republicanos, o PTB do Roberto Jefferson e o PL do Costa Neto, o Ademar Costa Neto. Isso dá para ele, se isso se viabilizar, mais ou menos 159 deputados. Ele precisa de 172 para barrar o impeachment. Né? E é claro que os ratos abandonam o navio sempre quando ele começa a fazer água. Ou seja, se essa crise política que envolve a questão do Queiroz, que a gente não sabe ainda qual vai ser o desdobramento disso, das fake news, que o processo está rolando, de repente esse grupo de Centrão pode querer entrar nessa furada. Isso é uma hipótese. E o terceiro componente foi exatamente a militarização do governo. O Ministério da Saúde não só não tem ministro, como tem 23 militares dentro da estrutura do Ministério que não tem qualificação para tocar a saúde pública. O Bolsonaro nomeou 300 cargos do Centrão a semana passada. Hoje é que dia? Sexta, né? Quinta. No sexta-feira passada, ele tinha nomeado 300 cargos do Centrão. E domingo, tinha 190 nomes para serem apreciados na nomeação. Então, essa é a estratégia que ele está usando para tentar se segurar dentro da perspectiva de uma
do desastre total do governo dele. Uma coisa que pode acontecer, isso a gente tem que analisar, como se cenário possível, é o que aconteceu na Bolívia. Porque o Evo não foi destituído por um golpe formal do Estado militar. A estratégia qual foi? As milícias, junto com as igrejas pentecostais, financiado pela burguesia, principalmente da burguesia daquela parte de baixo, com apoio dos Estados Unidos, que foram criando um grau de desestabilização gigantesco, até chegar a incendiar a Casa de Ministros, e aí as Forças Armadas, aí o Evo renuncia, ele é levado a renunciar, e as Forças Armadas dizem, não, agora a gente acomoda a situação. O que pode acontecer no Brasil é isso também, é uma articulação das milícias de Bolsonaro, no sentido de, quando estourar esse nível de desemprego, de arroz salarial, o aumento da pobreza, da exclusão, você ter um forjar pelas milícias de saques a supermercados, saques a loja, que justificaria uma intervenção para poder conter digamos assim, a baderna social, como eles dizem. Isso está dentro do último artigo que o Mourão escreveu. E é interessante você ver as contradições que o Mourão, recentemente, escreveu 2 artigos no Estado de São Paulo. Um deles, ele se coloca como republicano da vez. Diz assim, ó, quem mais faz mal ao Brasil, não sei se você lembram disso, ele começa o artigo assim, é o próprio Brasil, fazendo uma crítica direta ao Bolsonaro. E depois ele pega 3 pontos fundamentais. O nível de desarticulação que está havendo entre o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional e o Executivo, no meio da pandemia, culpa a mídia, e pega a questão ambiental, dizendo que a imagem do Brasil para o exterior está sendo, na verdade, queimada. Ele estava falando para quem? Para a bancada ruralista, que estava com uma medida provisória sendo desencadeada em 1910, que era da depredação ambiental. Depois ele escreve, em seguida, 10 dias depois, o vice-presidente da República, um artigo onde ele criminaliza os movimentos sociais. O tempo todo, alguns movimentos que aconteceram, que foram poucos, que estamos todos isolados, tá certo? Teve aquele movimento da torcida do Corinthians, não sei se vocês lembram, foi espontâneo a torcida do Corinthians, que enfrentou, né, as milícias de bolsonaristas naqueles movimentos. Depois teve algum outro movimento tal, e qual foi o tom? O tom foi dos movimentos. Não teve, inclusive, absolutamente nada, foram movimentos pacíficos. Então, eu estou colocando que nós estamos vivendo um cenário onde eu, pessoalmente, acho o capitalismo está absoluto, porque o projeto do Keynes, aí vale a pena a gente refletir sobre isso. O projeto do Keynes, que ele apresentou na Conferência de Bretton Woods em 1944, quando reuniram-se mais de 70 países vencedores da guerra, a guerra já estava dada como vencida, para reordenar o mundo, né, onde é criado o FMI, o Banco Mundial, os Estados Unidos marcam a posição hegemônica dele, né, porque ele financiou o pré-guerra, financiou a guerra e depois financia com o Plano Marshall a recuperação dos países destruídos na guerra. Mas o Keynes foi um grande estrategista inglês que, de uma certa forma, consegue um projeto que sustenta a burguesia no pós-guerra, porque você tinha um elemento fundamental, que foi o fortalecimento do mundo socialista depois da Segunda Guerra. O leste todo europeu passa a ser socialista. O modelo do Adam Smith, liberal do século XIX, foi o motivo da crise de 1870 primeiro, depois da crise de 29, e depois a solução para a crise de 29 foi a guerra. Então a burguesia ficou entre um dilema. O modelo liberal do Adam Smith não tem como ser adotado. E o outro modelo de Estado que você tem é um socialista. O Keynes formula uma estratégia de um Estado que intervém, um Estado que garante direitos sociais, um Estado que não é um Estado só regulador. E com isso ele, de uma certa forma, atende à demanda dos movimentos sociais, contém, de alguma maneira, as contradições entre a pressão da luta de classes. E se você observar a história depois da Segunda Guerra, fora a Revolução Chinesa de 49 e a de 59 em Cuba, que é um país pequeno, que tem, obviamente, pouca capacidade de pressão no mundo, você não teve revolução na Europa em lugar nenhum. Só que o mundo socialista, só para concluir, ruiu. O capitalismo está absoluto. E a senha dele é a senha pela acumulação. A lógica dele, é o princípio do capital, é a acumulação. A acumulação a todos os preços.
a qualquer preço. Então, eu não acredito que o capitalismo, a gente vai sair dessa crise do capitalismo com alguma perspectiva de uma outra concepção de sociedade advinda da própria burguesia. Isso significa o seguinte, que nós temos uma tarefa fundamental, nós, apresentar qual é o projeto que nós temos de saída para essa crise. Nós temos que fazer isso. Nós temos que ter um mínimo de articulação entre as forças progressistas, eu vou usar essa expressão. Para quando sair, nós temos que dizer qual é o caminho concreto que nós temos que seguir. Porque, olha só, que cinismo. O SUS é hoje o grande baluarte, inclusive dos liberais, né? Está sendo elogiado por todo mundo. Mas a PEC 95, que foi aprovada em 2016, depois do golpe do Temer, que nenhum país liberal aprovou, que ingessa o investimento do Estado, né, a mesma quantia do ano anterior, mais a inflação, se mantém intacta. Como é que você pode reforçar o SUS com a PEC 95 vigindo? Com a reforma trabalhista que foi feita em seguida, que desmonta direitos trabalhistas, aumenta o arroz salarial, desagrega os trabalhadores. Você pega ponto por ponto, eu tive a pachorra de pegar ponto por ponto da reforma trabalhista. Então, ele não se fala nada sobre isso. Como você recupera tudo isso? Porque, na verdade, todos esses recursos que estão sendo colocados hoje pelo Estado são em cima da emergência que foi aprovada. A hora que passar isso, você acha que vai se recuperar agora um Estado keynesiano, nos limites da democracia burguesa? Nós vamos ver um Estado que vai investir na área social, que vai investir na educação, como um projeto universal, que vai investir na saúde para consolidar o SUS, que vai investir para preservar o meio ambiente, para preservar os trabalhadores do campo, para fazer reforma agrária? Claro que não. Eu acho que o capital vai continuar na sua sanha avassaladora de acumulação, de mais exploração, né, até que a crise política possa conter isso. E eu acho, então, para concluir, desculpa, eu acho que eu falei demais, mas eu acho que a nossa tarefa central hoje, nós vamos ter eleições municipais. Infelizmente, nós não temos hoje no Rio um candidato que pudesse vocalizar a discussão, que, claro que essa eleição municipal não vai ser só em cima de proposta para cada município, vai ser proposta para discutir a questão nacional. Quando o Marcelo Freixo retira a candidatura dele, né, porque não conseguiu costurar uma aliança entre as forças, digamos assim, uma frente minimamente de esquerda, o Rio de Janeiro ficou sem uma voz fundamental nessa discussão, que é uma discussão importante. Se você pegar os principais capitais, a esquerda não tem um candidato que tenha vocalização, que fale para o Brasil. O Rio de Janeiro fala para o Brasil, pela condição natural dele. São Paulo fala para o Brasil. Era um momento importantíssimo, que a gente poderia... Nós temos, eu acho que a nossa tarefa fundamental é essa, é costurar uma proposta para a saída dessa crise, que ela vai ser muito grave. Os cenários são os piores possíveis, né? Nós não sabemos ainda com certeza qual vai ser o deles, que cenário desses vai prevalecer, mas com certeza vai ser um cenário que vai aumentar o arroxo, aumentar a pobreza, aumentar a exclusão social, como está aumentando a violência contra as mulheres, aumentar a violência contra os negros, aumentar o desemprego, aumentar a perda de direitos, e o capital vai recuperar. Você sabe que da crise de 2008, os Estados Unidos, logo em seguida, 2012, 4 anos atrás, já estava com pleno emprego. Só que o pleno emprego dos Estados Unidos, quando você pega os dados, uma enorme diferença social. O salário médio que os Estados Unidos tinham em 2002, que era 56% da população, caiu para 22%. Então você tem uma recuperação da econômica falaciosa, onde é uma recuperação onde se aumenta a desigualdade. Né? E é isso que vai acontecer. Agora, você aumentar a desigualdade num país tão desigual quanto o nosso, as consequências são muito graves. Então, para concluir, diante desses cenários, que são cenários, eu digo, não são certezas, eu tenho certeza de uma tarefa que nós temos. É construir um projeto para o Brasil a partir da crise que se vislumbra com a saída dessa pandemia. Antes da Gabi fazer a pergunta dela, eu só gostaria de incentivar quem está assistindo a gente a já mandar as suas perguntas.
Inclusive, manda a sua pergunta. Uma coisa que está sendo muito legal é a galera identificar de onde eles estão. Tem gente que fala da Bahia, tem gente que fala de Porto Alegre, de São Paulo. Legal. Então, assim, manda a sua pergunta já. A gente já vai entrar no bloco de perguntas do público. Mas fala também de onde você está falando, de onde você está assistindo o programa Tintas Resistentes. Está sendo muito legal essa experiência das pessoas falarem de onde elas estão assistindo, para a gente saber, né, de onde está vindo essa energia, essa aproximação das pessoas com o nosso programa. Então, já manda a sua pergunta, que a gente vai ter o bloco de perguntas do público e vamos fazer o sorteio também. Mas a Gabi tem mais uma perguntinha antes da gente entrar nesse bloco. Agora, para a gente fechar essa parte nossa, eu queria mudar um pouquinho de assunto, Ari, que eu sei que você tem, né, uma outra faceta, que é uma ligação com o Bloco Simpatia Paz e Amor. Muita gente, né, conhece esse outro lado. E a gente tem visto, né, esse ano, mais uma vez, a dificuldade dos blocos de conseguirem sair, né, estarem nas ruas durante o carnaval. Eu queria saber como é que tem sido lidar com essas barreiras que a prefeitura vem impondo no carnaval de rua e vem piorando ano após ano. É impressionante, cara. Toda vez que o Estado brigou contra o carnaval, o Estado, de uma maneira geral, ele perdeu. Vou dar um exemplo para você. Em 1896, século XIX, segunda metade do século XIX, foi quando a microbiologia se desenvolveu, né? Se descobriu o microscópio, descobriu bactérias, você tinha nexo causal de uma doença com a outra, porque essa bactéria causa a doença, você viu, né, o micro-organismo e tal, e se começou a entender, então, um mecanismo de contaminação. E, se não me engano, foi Floriano Peixoto, e ele baixou um decreto, e aí tinha uma tese, que era a tese dos sanitaristas, dizendo, carnaval no Rio de Janeiro, no Brasil, no verão, reúne uma porção de gente junto. Isso certamente é um fator de propagação de doença, que eles estavam conhecendo a doença, que até a epidemia do cólera, né, que explodiu Londres em meados do século XIX, ninguém sabia o que era, eles achavam que era um veneno, você não conhecia a microbiologia, não conhecia os micro-organismos. Aí o que eles fizeram? O que o governo fez? Não sei se você sabe disso, baixou um decreto transferindo o carnaval para junho, naquele ano, porque junho era a temperatura mais amena, e aí esse risco de contaminação de doenças infecciosas era menor. Sabe o que aconteceu? Carnaval em fevereiro e em junho. Entendeu? Não adianta. É sério, eu estou falando sério. Isso é uma história muito bom. O Crivella vem tentando brigar contra o carnaval, né, pela questão moral, pela questão ideológica, religiosa. Né? Porque, na verdade, a prefeitura, se você pegar a história do carnaval de rua, nunca deu apoio a bloco nenhum. Né? Nós fundamos Simpatia. Simpatia saiu pela primeira vez em 1985. Nunca, e foi um momento importante que ajudou a revigorar o carnaval de rua do Rio de Janeiro. Né? A partir do a Banda de Ipanema de 65, depois Simpatia 85, Barbas no mesmo ano, depois foram vindo vários blocos na Zona Sul. Hoje tem mais de 400 blocos maravilhosos. Carnaval democrático de rua, que não tem cordão, que você não precisa ter camiseta para sair em bloco, não precisa ter abadá, não precisa nada. Essa é a essência da cultura desde o século XIX, tá certo? Então, o carnaval de rua é a expressão cultural do Rio de Janeiro mais importante, né, que nós temos, e mais democrático, tá certo? E a prefeitura, na verdade, ela nunca financiou nada. Ela, quando entrava, era para atrapalhar. Claro que o poder público tem uma função nesse processo. A gente tem que anunciar que hora vai sair o bloco, para você controlar o trânsito, óbvio, tá certo? Nem todo mundo gosta de carnaval, nem todo mundo sai para o carnaval, tem que respeitar isso também. Então tem que ter um mínimo de racionalidade do fluxo urbano para que não haja as loucuras que aconteceu naquela estreia desse ano, que você não conseguia sair de Copacabana. Então, minimamente, o que eles têm que fazer são essas coisas. Por exemplo, botar banheiro químico, controlar o trânsito, o policiamento é do Estado, e o resto deixa que os blocos se organizam. Sempre foi assim. Blocos, sabe, né? Foi assim. Então, o que eles fizeram? Eles usaram... Primeiro, usou o recurso de tirar usou o expediente de tirar o recurso do apoio às escolas de samba. Tá certo? Que é uma tradição do Carnaval do Rio de Janeiro desde 1928. Né? Se ferraram. Que a boa parte dela saiu com enredo e com faixas e manifestações batendo. Não vai deixar de ter carnaval por causa deles. Eles tentam.
né? Eles fizeram cada coisa ridícula, inclusive. No caso, fizeram com própria simpatia, que não queriam deixar a gente concentrar onde a gente há 34 anos concentra, na Praça General Osório. Queria proibir a concentração ali, e se fizesse, eles iam multar o caminhão e prender o motorista. Olha, umas coisas assim. Aí nós batemos, nós saímos 2 vezes, né? Sábado antes de carnaval e domingo de carnaval. Aí no domingo seguinte voltamos para a praça, não teve que acontecer mais nada. Aí batemos outra vez. Então, assim, eu acho que ele faz um movimento no sentido de esvaziar o carnaval em cima de dificuldades burocráticas. Esse ano foi isso. Em cima da hora foi um conjunto gigantesco de exigências para cada bloco sair, que era impossível você cumprir, como uma forma de tentar esvaziar. No final, nada disso aconteceu e o carnaval ocorreu com mais de 400 blocos. Entendeu? Então, eu acho que essa luta, do ponto de vista deles, é inglória. Estou convencido disso. Né? E agora, porque quem organiza os blocos, a tradição dos blocos de carnaval, vamos pegar um pouco da história, ela se dá nos bairros. Né? Os blocos têm identidade georreferenciada, vamos dizer assim. Tem identidade cultural. Né? Então, o Cachorro Cansado surgiu no Flamengo, dos amigos do Flamengo. Os blocos vão surgir, sempre surgiram assim, desde o século XIX. Era o grupo de amigos dos bairros que surgiram, como nós de simpatia, que tínhamos nós, no caso, tínhamos uma identidade política, era um grupo de pessoas que militavam na luta política pelas diretas, né? A maior parte do PCB e tal, mas a gente se reunia muito em Ipanema para tomar chopp e tal. Então tinha identidade com aquilo ali. Então, se você pegar a história como o Sovaco do Cristo, é da galera que mora no Jardim Botânico. Foi lá que saiu o bloco. Né? É o Barbas, o bloco do Barbas. Estou dando alguns exemplos de bloco que não sou. Antigamente o restaurante Barbas, talvez você não tenha pego, uma pena, que aquilo era um centro cultural, onde havia músicas regularmente, lançamento de livro, debate. Para vocês terem uma ideia, na eleição de 82, o Brizola foi 2 vezes ao bar do Barbas para fazer debate na campanha. O Barbas era um centro cultural, como é o Bip Bip hoje, Copacabana. Né? Então, o bloco do Barbas surgiu de onde? Surgiu de Botafogo, de onde era o restaurante, onde a pessoa se reunia. Essa é a tradição. Claro que surgiram agora alguns blocos empresariais que nada tem a ver com a história de carnaval, entendeu? O bloco desses grandes empresários que botam, os artistas que botam 400, 500 mil pessoas na rua, que não tem identidade com a cidade, nem com lugar nenhum da cidade. Eu acho que eu não sou contra também, não. Agora, esses blocos você pode pegar e decidir onde eles vão sair. Agora, você não pode decidir que o Simpatia, que há 35 anos sai em Ipanema, uma banda de Ipanema que tem uma raiz em Ipanema, vai sair em Botafogo, no aterro. Entendeu? De forma autoritária. Isso é uma forma de descaracterizar as expressões culturais. Porque se você andar nos blocos, as músicas que são cantadas, o que é dito, eles têm muito da sua identidade própria daquela cultura. Né? E o que o Crivella tenta fazer é isso, é uma desarticulação cultural pelos seus interesses ideológicos. Que é ridículo, não vai conseguir nunca. Né? Entendeu? Com certeza absoluta com isso. Maravilha, Ari. Bom, a gente vai agora para o bloco de perguntas do pessoal que está assistindo a gente, né? Então, certo. Continue mandando aí a sua pergunta, se identifique de onde você é. A gente já tem a primeira pergunta aí para colocar, Eric. O Eric, que é o nosso técnico, ninguém o vê, mas todos nós aqui o sentimos. Estamos com ele, né? Primeira perguntinha vai aparecer. Aí, ó, pergunta do nosso próprio perfil do NPC mesmo. Olha aí. Ari, boa. Como o marco legal sanitário aprovado ontem pelo Senado, né? Então a gente teve aí essa questão da água, né? Pode prejudicar a saúde pública a longo prazo. É com você. Isso que eu estava colocando. O que na verdade, o que foi aprovado? Foi a privatização da água. É isso, é você entregar para a iniciativa privada aquilo que é um bem fundamental que o Estado deveria prover para a população. Agora, você sabe que, eu lembro o que aconteceu em Cochabamba, na Bolívia, quando eles privatizaram a água na Bolívia. E a partir dessa privatização, você começa a cobrar tarifas absurdas, a população pobre que não tem condição de pagar vai continuar sem água, e houve uma rebelião gigantesca, com morte de pessoas, inclusive que eles reverteram aquilo e expulsaram a companhia, se não me engano, era americana, que tinha assumido a privatização. O que foi aprovado no Congresso, Luciano, é um crime
Porque isso é exatamente você entregar à iniciativa privada a gestão de um bem que é essencial para a saúde das pessoas. A água não pode ser também uma mercadoria que você entrega. Você acha que a gente vai conseguir regular bem isso? Vai acontecer isso. Daqui a pouco, esse percentual de pessoas que não têm água encanada em casa vai aumentar. E as casas que não têm tratamento de esgoto também. Então, a privatização que aconteceu ontem é mais um componente dessa linha que eu estava colocando vocês. Você acha que a gente vai ter uma reversão da concepção do Estado, da reversão da lógica do capitalismo, no sentido dos direitos fundamentais que a cidadania tem que ter, quando eles acabam de privatizar o sistema de água? Ou seja, entregar à mão de quem vai lucrar com isso as custas de tarifa que você não sabe qual vai ser, e quem vai se penalizar mais? A população pobre. Óbvio. Isso é um bom exemplo da discussão, das questões que a gente estava colocando anteriormente. Se a gente for esperar que uma saída mais humana, uma saída, eu vou falar assim, mais keynesiana, digamos assim, e onde o Estado pode prover, de uma certa forma, a garantia de direitos fundamentais, como saúde, como educação, como água, como moradia digna, você acha que vai vir do capital? Vai nada. Ou a gente consegue um grau de mobilização da sociedade indignada com tudo isso, grande, de ter um projeto, ou a gente vai ter mais retrocesso. O que aconteceu ontem foi exatamente um exemplo, na minha opinião, disso. Você imagina, no meio dessa pandemia, você aprovar um projeto desse, gente? Que descalabro! Quando a gente sabe que um dos componentes fundamentais da própria pandemia é o problema do saneamento. As pessoas não tinham água para lavar a mão. Se preconiza que lavem as mãos, lembra? Lá todo mundo, o diretor da OMS, o ministro, não sei o quê. Um dos procedimentos fundamentais que tem que fazer, e é mesmo, é verdade, é lavar as mãos bem. Chega em casa, lava as mãos. As pessoas não têm água encanada, como é que vai lavar a mão? Por exemplo. Entendeu? Aí vem o Congresso Nacional e aprova uma excrescência dessa. Só para reforçar, pelo menos, a impressão que eu tenho dos nossos desafios na saída desse processo. É isso. Mais uma pergunta aí na tela, vamos lá. Jufa Almeida. Aí ela faz um comentário, né? Fora que toda hora esse discursinho fajuto que entra a empresa privada e abaixo o valor dos serviços. Já sabemos como funcionam as privatizações. Deixar nas mãos das empresas direitos, aí ela faz essa provocação, né? Mas exatamente, ela tem toda a razão. Até porque você vai ter que ter, minimamente, para segurar essa sanha da acumulação, inclusive em cima da tragédia humana, o capital acumula em cima de tudo, marcos regulatórios muito fortes, muito claros para essas empresas. Que esses marcos regulatórios, uma vez elaborados, têm que ter controle social. E aí, essa discussão, ela levanta uma outra questão que o buraco, na minha opinião, é um pouco mais embaixo. Né? Não sei se daria para a gente discutir aqui. A sociedade brasileira que nós vivemos hoje não é a mesma dos anos 80. Nós temos a forma como o capital reconfigura a acumulação, ele modifica a estrutura de classe da sociedade. Nós temos uma reconfiguração de classe hoje no Brasil. No mundo e no Brasil. Onde você tem, por exemplo, o elemento central é o nível de desagregação e fragilização orgânica dos trabalhadores. Você está deslocando o trabalhador do chão de fábrica, que a gente já tinha pouco, para sistemas de pejotização, de uberização, de terceirização, de teletrabalho, e agora vai piorar, porque com essa pandemia muitas empresas entenderam que é possível que os trabalhadores trabalhem em casa, que não precisam ir para a empresa. O que significa isso? Significa mais isolamento social, significa onde eles vão paulatinamente transferindo para o trabalhador a responsabilidade por tudo que ele tem que fazer, inclusive pelo computador, deve ser dele. Se ele estiver trabalhando aqui, eu estou aqui na cadeira com você, se eu por acaso fizer um movimento, levar um tombo e cair, se eu estou trabalhando, quem é responsável pelo acidente de trabalho?
Então, vai ser um processo paulatino, estou dando um exemplo, certo? Vai ser um processo paulatino de fortalecer esse nível de desagregação que já existe pela nova forma de acumulação de capital, que começou nos anos 70 e cada vez vem mais se lapidando. Em que, inclusive, é impressionante, além de os trabalhadores perderem a identidade social, eu falei para você, quando o Lula era presidente do Sindicato de Metalúrgicos, 79 e 80, que a assembleia era feita em campo de futebol, hoje você tem esses iFood, esses trabalhadores todos, que agora vão fazer uma paralisação, disputando entre eles uma viagem. É como se um trabalhador fosse inimigo do outro, na disputa de poder prestar um serviço para poder ganhar alguma coisa, para poder sobreviver. Então, isso é um desafio gigante, porque você teve no Brasil um aumento importante dos movimentos identitários, movimento antirracista importante, movimento de defesa das mulheres, LGBTI, mas nós não conseguimos, com esses e uma fragilidade enorme do movimento sindical, né? A desarticulação dos movimentos de bairro dominado pelas milícias, pelo tráfico, e nós não conseguimos, com esses movimentos identitários, conseguir formatar uma proposta estratégica comum, que preserve as reivindicações desses movimentos, mas, ao mesmo tempo, coloque a questão da luta de classe, de um projeto para o país que a gente possa sair desse atoleiro. Então, essa é mais uma questão que eu acho que a gente tem que discutir, porque hoje a gente vive a sociedade brasileira hoje não é a mesma quando Lula foi, por exemplo, eleito presidente em 82. Isso é uma questão. Mais uma perguntinha na tela. A gente já está com o horário bem avançado, mas vamos lá. Tem mais uma perguntinha. Gabi, você lê essa aí, vai lá. Espera que não estava preparada. Houve um distanciamento da sociedade na participação após a criação dos conselhos de saúde? A pergunta do Wellington Sagagi. Silva Toro. Não, eu acho que não. Eu acho que essa discussão dos conselhos, olha só, eu acho que tem que fazer um raciocínio mais holístico desse processo. Porque quando foram pensados os conselhos de saúde, na época da Constituinte, depois na Lei Orgânica, eles foram pensados a partir de uma sociedade civil vigorosa, tá certo? Que poderia acompanhar as políticas públicas de saúde, a elaboração das políticas públicas, né? Não, a elaboração, a execução e a avaliação. Esses conselhos, eles vão ser tão mais fortes do ponto de vista das representações populares que o contém, quanto mais forte é a própria sociedade, do ponto de vista democrático, do ponto de vista orgânico. Tá certo? Então, se eu tenho um sindicalista participando de um conselho, o movimento sindical hoje está às voltas com a preservação do emprego. Você teve um processo histórico, eu acho que de enfraquecimento de muitos dos conselhos, em função do processo de enfraquecimento histórico da organicidade da sociedade civil. E essa articulação é fundamental que a gente faça. Não sei se vocês sabem, para vocês terem uma ideia, nos anos 80, a CUT tinha no seu interior, ela cria no seu interior, o INST, era o Instituto Nacional de Saúde do Trabalhador. Uma central sindical criou um instituto para quê? Para, articulado com o pessoal do campo da ciência que tem compromisso com os trabalhadores, elaborar estudos, propostas para melhoria das condições de trabalho, dos ambientes de trabalho, para dar fundamento científico à luta dos trabalhadores. Olha, inclusive com apoio da Europa, com apoio do movimento sindical italiano. Então, você tinha na agenda do movimento sindical a questão da saúde com uma configuração orgânica. Isso acabou. Então, mas você vai pensar que a saúde está sendo posta na agenda do movimento sindical quando o desemprego está nessa escala, e o arroz salarial está nessa escala, e o sindicato, a taxa de sindicalização caiu porque o desemprego aumentou. Qual é a agenda do movimento sindical? Vai ser a defesa do emprego. Né? Então, essa questão dos conselhos, ele vai ser, na minha opinião, ele vai ser tão mais efetivo, vai cumprir tão mais o seu papel como representante da sociedade civil, a parte da sociedade civil, no controle de políticas públicas, quanto mais democrático, mais orgânica for a sociedade. Ele não está desvinculado da sociedade, ao contrário. Ele, quando foi pensado, ele foi pensado justamente como uma representação social no controle de políticas públicas. Não só no controle, na elaboração, no controle e na avaliação. E no redirecionamento.
Então, ele não é um ente separado da sociedade, descolado dela, tá certo? Ele vai ser, na minha opinião, tão mais forte ou mais fraco, com mais forte ou mais fraco for o movimento social, de uma maneira geral. E o movimento social foi forte para conquistar o SUS. Né? E agora, no processo, como eu coloquei a partir dos anos 90, com desmonte, com neoliberalismo, e inclusive os governos do PT, na verdade, avançaram muito pouco com relação a isso, nós estamos vivendo um dilema que tem um agravante, que é a reconfiguração de classe da sociedade. Onde, você acha que o trabalhador terceirizado se sindicaliza, se organiza? Como? Ele trabalha numa empresa pertencendo a outra. O sujeito que trabalha em casa, ele trabalha, está isolado, não tem nem contato social, não tem identidade social com a outra pessoa. O sujeito que trabalha em trabalho sazonal, que é muito comum, que é você trabalha por um determinado período em relação à demanda, o cara trabalha e vai embora. Ou o chamado teletrabalho, que começou nos Estados Unidos, está avançando muito no resto do mundo, aqui no Brasil, como, por exemplo, a indústria têxtil. Ele encomenda você faz os botões. Então, eu te encomendo 10 mil botões. Você pega uma maquininha de fazer botão, bota lá no comando da tua casa ou no quintal de casa, se tiver, e o contrato, em tanto tempo, você me entrega 10 mil botões. Quer dizer, você é responsável por... O trabalhador fica isolado, ele perde a identidade social com outros trabalhadores. Fica isolado, é responsável por tudo. Ele passa uma balela de que você pode trabalhar a hora que você quiser. Você tem autonomia, você não tem patrão para te perturbar, não sei o quê. Mentira, você mistura a sua vida com a vida afetiva, com a vida dos filhos, da mulher, do marido, do namorado, de quem for, da namorada. Enfim, e é um componente de desorganização orgânica dos trabalhadores. Isso começa a partir da reestruturação produtiva, da forma de acumulação de capital. E mais. Esse processo é um processo que está, com o 4G, com as tecnologias cada vez mais sendo incorporadas aos processos de produção, expulsando trabalhadores de chão de fábrica pelo componente tecnológico. Marx fala isso, parece uma contradição na obra dele, mas ele fala isso. Ele falou: o capital só existe, só acumula riqueza na mão dos poucos em função da exploração do trabalho. Mas o capital, no seu curso histórico, que ele precisa da mais-valia relativa, ele precisa de tecnologia para produzir mais, ele vai acabar tirando o trabalhador da própria produção. Ele fala isso. Então, nós estamos vivendo um dilema que é esse dilema da pulverização. E os trabalhadores saem, ele não tem mais identidade, ele vai para onde? Ele vai trabalhar no shopping, ele vai trabalhar levando o cachorro para passear, ele vai arrumar um jeito de alugar um carro para fazer Uber, ele vai levar iFood, ele vai ser o cara que leva encomenda, mas agora na pandemia, que as pessoas que podem, né, pedem comida fora, para o supermercado, para o restaurante, quem vai levar? São esses caras que vão disputar entre eles quem leva, quem ganha R$7 para andar 13 quilômetros, ou de bicicleta, ou de moto, só que tudo isso é cuidado dele. Se ele se acidentar no meio da rua, a empresa não tem responsabilidade nenhuma. Você está entendendo? Então, esse fenômeno é um fenômeno complexo do processo democrático brasileiro, ou melhor, da organicidade das categorias que lutam em defesa dos trabalhadores e da população mais excluída. Nós temos que repensar isso, é urgente isso. Em todos os fóruns que eu tenho discutido, eu coloco isso. Como é que nós vamos desenhar um projeto de saída? Vamos supor que, no melhor dos cenários, em agosto, setembro, outubro, a gente já está com a pandemia se esvaindo e a vida começa a normalizar. Vamos supor. Vou fazer uma hipótese, fazer um exercício imaginário aqui. Não tem nenhuma base científica para falar isso. Exercício imaginário. Qual é o projeto que nós temos para o país? Um país que vai sair com essa taxa de desemprego, vai sair com esse nível de arroz salarial. Você sabe quantos bares e restaurantes no Rio de Janeiro anunciaram que não vão reabrir, mesmo que a epidemia acabe amanhã? 1.000 já anunciaram naquela associação que tem de bares e restaurantes. Então, é uma situação complicada. Nós temos que ter uma resposta para isso. O capital vai ser qual? Vai ser a resposta de ontem no Congresso Nacional, aprovando a privatização da água, para favorecer o próprio capital, para cobrar tarifa que você não sabe quanto vai ser, e, consequentemente, para a discriminação da população que vai mais precisar. E o nosso desafio é esse, eu acho. Nós temos que urgente nos articular, os partidos políticos, os movimentos sociais, o que tem de movimento sindical,
o MST, o MTST, o LGBTI, o movimento antirracista, o movimento das mulheres. Nós temos que nos articular e construir um projeto de país que mobilize a sociedade, porque nós não perdemos só a eleição em 2018. Nós perdemos só a eleição. A esquerda não perdeu só a eleição, a esquerda perdeu a sociedade. Isso que foi mais grave. Nós não perdemos só a eleição, uma eleição que, como Lula perdeu a eleição, digamos assim, Collor em 89 e continuou disputando, depois conseguiu se eleger. Nós perdemos a sociedade. Isso é muito grave. Nós só podemos recuperar isso com um projeto que é capaz de sensibilizar essa mesma sociedade. E que são os atores sociais, na minha opinião, é que vão ter a incumbência de fazer isso. Não só os partidos políticos de esquerda que estão em frangalhos, né? Estão em frangalhos. Nós não temos candidato. É só pegar isso. Não temos candidato. Agora vamos para a última pergunta. E aí, assim, Ari, a gente tentar encerrar bem rapidinho, se você pudesse, pelo menos em 2 minutos, responder essa perguntinha aqui do Douglas. Considerando a essencialidade da água, Douglas Eliodoro, nosso querido aí, considerando a essencialidade da água e a dificuldade histórica do seu acesso nas favelas e periferias do país, sua privatização caracteriza mais uma ação da necropolítica estatal, a política de morte do Estado? Ô Douglas, concordo inteiramente contigo. Não tem nem muito que... Eu até falei isso um pouco antes. Concordo inteiramente. Quando a gente tinha que estar na contramão disso, nós tínhamos que estar numa política do Estado investindo para gerar emprego, no caso do saneamento, para sanear, certamente, os territórios, as casas que não têm acesso direto à água encanada, à água potável, que tem um conjunto grande de 40 milhões de pessoas. Para isso você precisa investimento, para isso você precisa obra, e o Estado, se o Estado faz isso, ele cria emprego, ele criando emprego, ele gera salário, para quem tem emprego, gera consumo, gera arrecadação. E, ao mesmo tempo, ele, como Estado que deve garantir os direitos sociais, vai cumprir essa função. O que ele faz? Eu concordo contigo, ele renuncia a isso e entrega a mão da volúpia, da sanha, da iniciativa privada, que só tem um interesse: acumular riqueza. Você acha que este vai importante a cura do doente? Não, o importante é o dinheiro que ele ganha naquela história. Ele é dono da casa de saúde como ele é dono da Coca-Cola. É igual. O que interessa é a mesa. Tá com um probleminha. Então, eu concordo com ele. Eu acho que isso é concordo com o Douglas. E é mais um elemento da nossa agenda. Tá bom? Ari, muitíssimo obrigada por essa aula, porque foi uma baita aula de... Isso aqui... A gente, infelizmente, tem que encerrar, mas antes a gente vai só chamar a Mandinha para fazer o sorteio do livro. E, mais uma vez, Momento Amanda! Pela doação do livro. Vamos lá, Amanda. Opa! Eita, que aula, hein? Eu adorei, eu tô aqui ouvindo, não queria que acabasse. Obrigado. Boa noite. E aí, gente, que aula? Então, a gente teve mais de 50 comentários, eu vi aqui que a gente teve 27 compartilhamentos, então muita gente pôde apreciar esse momento de relembrar, né, a história do SUS e de refletir sobre a saúde pública no Brasil. Então, vamos partir para o sorteio. Já compartilhei a tela aqui. Vamos visualizar primeiro os comentários que a gente teve. Tá todo mundo vendo? Agora entrou a tela agora. Tá branquinha a tela. Vai, querido. Ixi. Espero que não seja ninguém da família do Euro, né? Pô, a Jéssica também mandou um montão de comentário. Hoje ela tá... Não, a Jéssica não vai. Pode tirar ela do sorteio. Se ela ganhar, sorteio de novo.
Vou dar uma interrompida aqui no O Euro também não pode, vou não. tentar A abrir de Amanda, tem novo. algumas pessoas que acham que não pode ganhar isso, não. Hein? Gabriela, Euro, Amanda, Cláudia. Certíssimo, Maria. Pô, eu fiquei super curiosa com uma coisa, eu queria saber se o Simpatia e os outros blocos do Rio cogitam desfilar ou não, no que a situação toda não se resolver. Olha, a gente só vai poder desfilar se houver a possibilidade de você ter uma vida que permita conglomerados humanos. A gente não vai... A hora que tudo for regularizado, que liberar os teatros, liberar os estádios de futebol, liberar cinema, enfim, liberar a vida normal social que reúne pessoas, a gente vai desfilar, mas se isso não for possível, a gente jamais vai fazer uma coisa dessa. Né? Eu serei totalmente contra, como eu fui contra as manifestações agora. Porque elas estão colocando em risco a vida das pessoas. Isso é a coisa mais importante que qualquer outra coisa, porque carnaval, entendeu? Verdade. Então, eu acho que a gente só... Simpatia, tenho certeza que todos nós que participamos da organização do bloco, a gente só vai sair se houver carnaval, né? Se não possível. Eu estou esperando ansiosa. Compartilhei. Não tem jeito. Compartilhei a tela de novo, vocês estão vendo? E olha quanto comentário. Agora foi. 60 comentários ao todo. Uau, que arraso. Eu não consigo ler os comentários, que pena. Mas você pode ler na página do NPC. Ah, tá. Depois eu entro lá, então. Boa. E vamos sortear. Quem será? Quem será? Quem será? Comentário. Marmelada. Foi? Caiola. Quem foi? Da Claudinha. Vai ter que fazer outro. Quem foi? NPC não pode. Eu vou repetir. Vai de novo. 1, 2, 3 e... Peraí. Tá, tem que salvar o resultado e repetir. Peraí. Sorteador. Quem foi? Não, ainda não foi. Vou ter que repetir o sorteio. Um dos autores do livro, quem é? A Marcela Pronco? Isso. Uma das autoras. É muito boa ela. Nós trabalhamos juntos Marcela lá. Pronco e João Marcos Mendes Pereira. Eu trabalhei com ela em um projeto lá de curso de mestrado para o MST, que nós fizemos muito dela. Gosto muito dela. A Kátia deu essa doação aí pra gente. Maravilhosa. Pronto. Quem foi? Sorteada é a Silva Maria de Souza Mascarenhas. Mascarenhas! É da família do Euro. Parabéns, Silvia! A Silvia compartilhou com a gente o comentário. O que dói é a nova geração não ter muito quem a apoie. É lamentável tudo que estamos passando. É a reflexão da Silvia. A Silvia, o Euro. É o que é tu, Euro. Essa é a minha mãe, né? Dando aquela audiência de valor. Muito bom. Toda semana. Parabéns, Silvia. É isso. Parabéns, Silvia. E eu vou me despedindo, pessoal. Muito bacana esse bate-papo. Obrigada, a Amanda vai entrar em contato com você, Silvia. Quer dizer, tem o Euro também intermediando isso, mas enfim. Eu quero agradecer imensamente, Ari. Muito obrigada. A gente passou de um pouquinho, mas assim, é porque a aula foi muito maravilhosa. A gente não tinha como cortar, mas eu quero te agradecer muito, tá? Obrigada mesmo pela participação. Olha, eu que quero agradecer a vocês, ao Euro, a você, Gabriela, a Claudinha, Amanda, enfim. Para mim foi um prazer. Eu acho que é muito importante vocês terem essa iniciativa. Nós estamos precisando desse debate. Então, sério mesmo, é uma satisfação enorme estar com vocês, poder partilhar essa reflexão. Eu agradeço muitíssimo pelo convite, tá bom? Obrigado. Um beijo. Obrigado, Ari. A gente agradece também a todas as pessoas que participaram, que comentaram. A gente pede que vocês continuem nos acompanhando nas redes sociais do Núcleo Piratininga de Comunicação, compartilhem
com os seus amigos. Vamos espalhar cada vez mais o nosso programa para a gente ter uma participação cada vez maior também. Lembrando que o programa de hoje e as outras edições podem ser assistidas no nosso site, nucleopiratininga.org.br/Quintas Resistentes. Todos os outros programas estão lá também. E no YouTube da TV NPC. Você coloca lá, Núcleo Piratininga, vai aparecer no YouTube com todos os programas, né, a playlist do programa Quintas Resistentes, que volta na semana que vem, nessa mesma quinta-feira, a partir das 18 horas. O convidado da próxima semana é o fotógrafo Januário Garcia. Então, a gente conta mais uma vez com a participação de todos, com a presença de vocês aqui. E, Ari, obrigado mais uma vez, tá bom? E uma boa noite para você, querido. Eu que agradeço a vocês, um beijo para todos. Obrigado, tá? Obrigada, gente. Um beijo. Tchau.